Olha a pergunta. Pastor, Adão e Eva, eles foram pessoas reais ou apenas são mito? Meu querido, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27, a palavra de Deus diz que e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Meu querido, existe um grande problema. Muitos eruditos, inclusive eruditos modernos, eles consideram os primeiros capítulos de Gênesis um mito e não os tornam como históricos. Mas a Bíblia, ela parece apresentar Adão e Eva como pessoas reais, que tiveram filhos, dos quais todo o restante da humanidade proveio, conforme lá em Gênesis capítulo 5, versículo 1. Agora, qual a solução que nós temos para esse dilema, para esse problema? É mito ou realidade? Eu quero apresentar a você, meu caro ouvinte, meu caro irmão estudioso da palavra de Deus, algumas soluções para esse problema. Há uma boa evidência para crermos que Adão e Eva tenham sido pessoas reais. Eu vou citar algumas dessas evidências. A primeira evidência é que em Gênesis capítulo 1 e também o capítulo 2, ele apresenta Adão e Eva como pessoas reais. Até mesmo narra os importantes acontecimentos da vida desse casal. E isso é histórico. E segundo, eles tiveram filhos que foram pessoas reais, que também tiveram filhos reais. Só lermos lá em Gênesis capítulo 4 e também no capítulo 5. Fala sobre a descendência de Adão e Eva. O terceiro fato que eu quero apresentar para mostrar que Adão e Eva não foram mitos, mas pessoas reais. A terceira coisa é que a mesma frase, quando diz são estas as gerações de, que foi usada para registrar dados históricos, posteriormente também em Gênesis, capítulo 6, 10, 11, 17. Esta mesma frase, são estas as gerações de, é empregada também com respeito a Adão e Eva, no capítulo 5, Gênesis capítulo 5. Então, mostra que se eles tiveram descendentes, são pessoas reais, são pessoas históricas. Em quarto lugar, a cronologia posterior do Antigo Testamento coloca Adão no topo da lista dessa cronologia. É só ler lá 1 Crônicas, capítulo 1 e o versículo 1. Em quinto lugar, o Novo Testamento ele põe Adão no início da lista dos antecedentes de Jesus, lá em Lucas 3,38. Então Adão está à frente desta lista, também registrada não somente no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento. Lucas fala sobre isso, capítulo 3. E em sexto lugar, o próprio Jesus ele referiu-se a Adão e Eva como os primeiros, macho e fêmea, fazendo da união física desse casal a base para o casamento, onde o próprio Senhor Jesus ele ensina com respeito ao casamento lá em Mateus capítulo 19, tá? E em sétimo lugar, o livro de Romanos, ele declara que a morte literalmente reinou no mundo, trazida por um Adão literal. Está registrado em Romanos 5,14. E em oitavo lugar, a comparação entre Adão, o primeiro Adão, e Cristo, o último Adão, feita por Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, manifesta que Adão é tido literalmente como uma pessoa histórica, não uma fantasia, não apenas um mito, tá? Mas temos ainda mais dois fatos. Em nono lugar,
A declaração de Paulo de que primeiro foi formado Adão e depois Eva, registrada na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 13, ali revela que ele fala de uma pessoa real. Paulo não fala de um mito. Paulo fala de uma pessoa real. E em décimo lugar, e para encerrarmos, né, é, essas evidências que trago a você, em décimo lugar, é lógico que teve de haver um primeiro casal real de seres humanos, macho e fêmea, pois caso contrário, a raça humana não teria como começar a existir. Se a raça humana existe hoje, mais de 7 bilhões de pessoas sobre a face da Terra, teve que ter uma origem, teve que ter um casal inicial. A Bíblia chama esse casal, que de fato existiu, de Adão e Eva. O primeiro homem, a primeira mulher, o primeiro casal, que formou a primeira família, que deu origem a toda a humanidade que nós conhecemos hoje. Então não há por que duvidar da real existência de Adão e Eva. Amém? Deus abençoe você e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.